Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem fala é o Diácono Reinaldo, da Paróquia São Francisco de Assis, do Parque Irapuru. Hoje vamos fazer a reflexão, nesse dia 1º de fevereiro, do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículos 35 ao 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa breve reflexão que podemos fazer do Evangelho hoje de São Marcos, nós vemos Jesus e seus discípulos estando na barca para atravessar o lago de Tiberíades para a outra margem, e nós vemos uma clara e uma explícita falta de fé da parte dos discípulos de Jesus. A tônica, a grande reflexão que nós podemos fazer do Evangelho de hoje é sobre a nossa postura da nossa fé diante da nossa vida, diante da vida proposta por Deus a cada um de nós. Quando nós pegamos os discípulos do Senhor, que viviam já com Jesus, caminhando pela Judéia, pela Galiléia, por todos os povoados, eles já começavam a ver as maravilhas, os grandes milagres que Jesus estava fazendo na vida da humanidade, e quando se encontram em uma adversidade, em um fenômeno que aconteceu no mar de Tiberíades, quando o vento faz com que as ondas começam a encher a barca com água, eles entram em desespero. Aí nós paramos para pensar, se até os discípulos do Senhor, muitas vezes, em algumas situações de suas vidas, ficaram desesperados, principalmente ficaram com medo. E o medo, muitas vezes, irmãos e irmãs, é uma forma de nós perdermos a nossa fé. Porque quando nós estamos medrosos, amedrontados, nós não deixamos as maravilhas do Senhor falar em nosso coração. Sendo assim, diante das adversidades que os discípulos passaram, diante do vento e das ondas do mar, nós vemos que eles ainda não tinham compreendido a real presença do próprio Deus no meio deles. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós também, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, de tantas coisas que acontecem conosco, que muitas vezes são provas de fé que nós temos que passar, e muitas vezes a nossa fé ainda precisa ser cada vez mais cultivada dentro de nós. Precisa ser cada vez mais fortalecida com a presença desse Deus que vai fazer com que a nossa fé possa crescer cada vez mais, e que não serão as adversidades do mundo, os problemas, as doenças, as adversidades que vão fazer a nossa fé esmorecer e, consequentemente, fazer com que nós esqueçamos essa presença de Deus em nós. Levemos, irmãos e irmãs, essa grande mensagem para a nossa vida, para que nós nunca percamos a fé e possamos sempre estar
caminhando junto a esse Jesus de Nazaré que mostra para nós o caminho da salvação. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem sempre na paz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.